Nas últimas aulas, falamos muito sobre Revolução Francesa, 3 aulas de Revolução Francesa, mais uma aula de Império Napoleônico, e meio que está tudo interligado, né? A Revolução Francesa foi o evento mais importante do final do século XVIII. Ela marca a passagem, né, da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Napoleão Bonaparte é um personagem que botou fogo na Europa, influenciou a história da América também, né? A independência do Brasil, a independência da América Espanhola está relacionada ao Napoleão Bonaparte. Por mais que a gente em história hoje em dia, né, a história moderna, a historiografia moderna, ela não goste de priorizar personalidade, né? Seja apenas a narrativa dos feitos heróicos dos grandes homens do passado. Mas ainda assim a gente tem que admitir que Napoleão é um personagem fascinante. E ele, mesmo depois, derrotado após o Waterloo, depois que ele foi exilado na ilha de Elba, ele então, mesmo depois de morto, ele continuou fazendo parte ainda do imaginário político, porque ele é um personagem complexo, porque apesar de ele ter sido o imperador da França, né, ele ainda era também uma espécie de herdeiro da Revolução Francesa. Os países que ele foi invadindo, que foi derrotando, ele foi levando os ideais da Revolução Francesa, ele foi acabando com o antigo regime, ele destronou as monarquias absolutistas. E é sobre essas monarquias absolutistas derrotadas, né, e que agora venceram Napoleão. Então, agora elas vitoriosas sobre Napoleão, elas vão então negociar a conjuntura política da Europa. Então, a gente vai falar hoje sobre a restauração Bourbon na França. O que aconteceu depois que Napoleão foi derrotado é que teve uma restauração da monarquia na França, da dinastia dos Bourbon, a mesma dinastia do Luís XVI, que foi decapitado pela Revolução. Então, uma história engraçada é que durante o mestrado uma professora ela citava sobre isso, né, sobre a vivência na sala de aula, e ela falando sobre a Revolução Francesa, dando aquela aula sobre a Revolução Francesa. E aí, então, quando chega nessa parte, que volta a monarquia, um garoto fala assim, porra, a gente estudou tudo isso. A gente teve várias aulas sobre a Revolução Francesa para a monarquia voltar. Aparentemente, né, na superfície da história, parece que houve um retrocesso. Mas, na verdade, a história ela já tinha caminhado. Então, por mais que ela já tinha avançado, por mais que as monarquias absolutistas elas quisessem voltar a ser como era antigamente, a história não era mais a mesma, a sociedade europeia não era mais a mesma. Então, vamos falar então primeiramente sobre o chamado Congresso de Viena, que foi uma reunião dessas monarquias vitoriosas sobre Napoleão, que eles decidiram então negociar o que seria da Europa depois, né? Eles tinham medo que os ideais da Revolução Francesa se alastrassem por toda a Europa. Criaram, né, aquela coligação anti-francesa, unindo as monarquias absolutistas da Rússia, da Prússia, da Áustria, e até mesmo a Inglaterra. Via Napoleão como, apesar de não ser uma monarquia absolutista, já era uma monarquia constitucional. Ela via com maus olhos também a Revolução Francesa. Então, como não tinha mais como retornar aos antigos privilégios do antigo regime, porque essas rupturas causadas tanto pela Revolução quanto pelo Napoleão eram inegociáveis, eram incontornáveis, não dava mais para voltar a ser como era antigamente. Então, esse encontro, né, dessas monarquias vitoriosas decidiu então como voltar a ser como era antigamente. Então, os países que o Napoleão foi invadindo, muitas das vezes ele simplesmente destronava os reis e colocava então membros da própria família, fossem cunhados, fossem os seus próprios irmãos, para governar esses países. Então, voltariam, através do Congresso de Viena, voltariam então às antigas dinastias. O Império Napoleônico abalou as fronteiras entre os países, então essas fronteiras voltariam a ser como eram. Uma coisa interessante que afetou até mesmo o Brasil, o Congresso de Viena, porque quando Dom João, fugindo de Portugal, se estabeleceu no Rio de Janeiro, meio que Portugal ficou assim, sem governo. Então, Portugal seria chamado também para
participar desse congresso, dessa reunião. Só que então, como Portugal não tinha rei, a saída foi, segundo a Inglaterra, era o Dom João elevar o Rio de Janeiro, o Brasil, né, a corte estando no Rio de Janeiro, ia levar o Brasil a reino. Né? Então o Brasil deixou de ser colônia e se tornou então Reino Unido a Portugal e Algarves. Então, a partir daí, sendo então o Brasil a sede do Império Português, ele poderia então enviar emissários para negociar limites, negociar com as demais potências, né? Então isso afetou até mesmo a nossa independência. A gente pode dizer que o primeiro passo para a independência está aí, quando o Brasil deixa de ser colônia e passa a ter o mesmo prestígio, o mesmo status jurídico que o próprio Reino de Portugal. Então, o objetivo deles era restabelecer como era a sociedade europeia antes do Napoleão, antes da Revolução, e evitar que novas revoluções surgissem nos seus países, e o mais importante, evitar um novo Napoleãozinho a surgir então na Europa. Então, eles seguiam um princípio de legitimidade, ou seja, os reis foram depostos, mesmo tendo sido mortos, os seus descendentes então assumiriam os tronos. O retorno às antigas fronteiras, como eu já falei, e alguns países então acabam sumindo. Por exemplo, um caso emblemático é da Polônia. A Polônia então, ela foi desmembrada. Ela era um reino, né, separado. Ela então, a Prússia pegou um pedaço, a Rússia pegou outro pedaço. Então, a Polônia só vai voltar a existir após a Primeira Guerra Mundial. Então, a Polônia meio que some. É claro que a nacionalidade polonesa, o povo polonês, continua existindo. Eles não sumiram. Então, quem vivia na região que foi engolida pela Prússia, ficou sob domínio dos alemães, mas continuou falando polonês, tendo seus costumes, sua religião. E aqueles que foram engolidos pela Rússia, é a mesma coisa, né? Mas o país em si, ou seja, o Estado, a burocracia, o governo, que represente essa nação, os limites geográficos, esses sim sumiram, né? Então não tinha país, mas ainda tinha a nação polonesa. A Itália também perdeu o seu pedaço. A Itália na época ainda não era unificada, ela só vai ser unificada no século seguinte, no século XIX, lá para o final do século XIX. Então a Itália era um conjunto de vários reinos, tinha o reino das duas Sicílias, o reino do Piemont e Sardenha, a própria Córcega, que hoje é da Itália, na época pertencia à França, era o lar, né, a cidade, quer dizer, a terra natal do Napoleão Bonaparte, e uma parte ficou para a Áustria, o norte da Itália ficou dominado pelos austríacos, e isso só será resolvido também após a Primeira Guerra Mundial. Então, esse Congresso de Viena, ele vai meio que montar a Europa até a Primeira Guerra. Então, a conjuntura que vai ser destruída após a Primeira Guerra Mundial meio que foi estabelecida no Congresso de Viena. Então, outra coisa também interessante, o Sacro Império Romano-Germânico, na época não existia Alemanha, desde a Idade Média, o que havia no que chamamos hoje de Alemanha era um conjunto de vários reinos, eu acho que por volta de 60 e poucos reinos independentes, mas que eles ficavam sob a tutela de um imperador. Foi fundado lá na Idade Média pelo Carlos Magno, o Sacro Império Romano-Germânico. Ele vai durar, então, até a invasão de Napoleão. Napoleão, então, invade esse território, acaba com o Sacro Império Romano-Germânico, e, em seu lugar, ele cria a Confederação do Reino. Seriam vários reinos meio que unidos, mas mantendo sua independência. Depois que o Napoleão é derrotado, essa Confederação do Reino vira Confederação Germânica. Qual a diferença? A diferença é que não tem a Áustria, e essa Confederação Germânica é o que vai se tornar, então, a Alemanha como conhecemos hoje. Na época, eram vários reinos menores, mas o mais poderoso é a Prússia. Por isso que a gente sempre fala aqui da Prússia, e talvez você se pergunte, que país é esse, Prússia? É um reino que não existe mais. Hoje em dia, ele faz parte da Alemanha, esse território. Então, para evitar que surgissem rebeliões, para sufocar qualquer
tentativa de acabar com o antigo regime ou abalar os alicerces das monarquias absolutistas, foi então criada a chamada Santa Aliança, que seria uma aliança militar e política entre Áustria, Prússia, Rússia, Espanha, Bélgica e até mesmo a Inglaterra entrou nessa, mas a Inglaterra era meio que contrária, porque ela tinha interesses maiores. Essa Santa Aliança, então, seria esse pacto para combater os valores liberais que estavam surgindo na época e impedir movimentos de independência na América. Isso era muito importante, então, essa aliança para a Espanha. Então, só que quando a Espanha, o rei da Espanha, Fernando VII, estava sob domínio, estava preso, sob a tutela de Napoleão, né? Napoleão tinha invadido a Espanha, tinha prendido o rei. Foi um momento, então, que as elites crioulas da América Espanhola, quando eu falo aqui de elite crioula, não confundir com o termo pejorativo aos afrodescendentes aqui no Brasil, crioulo na América Espanhola tem outro significado. É aquela elite, né, de grandes proprietários rurais, donos de comércio, de redes de comércio, de companhias mercantis, mas que eram nascidos na própria América, eram filhos de espanhóis, mas não eram miscigenados, dificilmente alguém, né, tinha sangue misturado, eram brancos, mas que eram nascidos na América. E por terem nascido na América, não poderiam, por exemplo, atingir altos cargos de confiança na administração colonial. Então, um crioulo não poderia se tornar, então, por exemplo, juiz, governador, prefeito, vice-rei, né? Isso tudo era, então, indicado pelo rei da Espanha e eram cargos ocupados por espanhóis, também chamado de peninsulares, reinóis ou chapetones, como a gente vê no livro de história, né? Então foi nesse momento aí que essa elite insatisfeita viu que o rei estava preso, não reconheceu a autoridade do Dom José Bonaparte, irmão de Napoleão, que estava governando a Espanha. Eles aproveitaram então para fazer suas revoluções e suas independências. Os países então que se tornaram independentes corriam o risco de voltar a ser colônia da Espanha devido à Santa Aliança. Mas aí então temos um outro personagem que entra aí, uma outra potência e ascensão, que são os Estados Unidos da América. Quando a Santa Aliança ameaçou recolonizar certos territórios da América, o presidente James Monroe dos Estados Unidos então diz: aqui não. A América independente, ela tem que continuar independente, porque a América não é mais para os europeus. A América agora é para os americanos. Essa doutrina que chamamos de doutrina Monroe, né, geralmente no livro de história, a gente resume assim: América para os americanos, com duplo sentido. Os Estados Unidos, então, estava protegendo os territórios da América Latina, né, dessa América Hispânica e até mesmo do Brasil, caso Portugal tentasse recolonizar o Brasil. Qual o interesse? Por fora, né, oficialmente, era porque, como sendo uma república, um país que já foi já foi colônia da Inglaterra, fazia sentido, então, ajudar os seus irmãos americanos, né, os seus irmãos do mesmo continente. Mas, na verdade, o interesse dos americanos era substituir a influência imperialista europeia por sua própria influência imperialista, né? Então, os Estados Unidos, ele queria surgir como uma potência local e queria retirar toda a influência da Europa. Bom, e também a própria Inglaterra, que fazia parte da Santa Aliança, também não via com bons olhos isso, porque ela queria, então, que esses países se tornassem independentes, né? O vice-reino de Nova Granada, o vice-reino do Peru, o vice-reino do Rio da Prata, o vice-reino da Nova Espanha, vice-reinado do México, se tornassem, então, independentes, para que, diretamente, sem interferência, sem intermediação da Espanha, a Inglaterra pudesse vender toda a sua tralha manufaturada para esses países, assim como ela estava fazendo já com o Brasil, né? Quando o Brasil se torna, então, Reino Unido, abre, então, os portos às nações amigas, no caso, a Inglaterra. Então, para a gente fechar aqui, vamos falar rapidinho sobre como ficou a França depois que o Napoleão foi derrotado. Quem voltou a governar a França voltou a ser uma monarquia,
mas foi uma monarquia mais negociada, né? Não voltou a ser uma monarquia absolutista. A monarquia voltou a ser governada pelos Bourbon, né? Pela dinastia Bourbon, e o rei entronizado foi o Luís XVIII, irmão do Luís XVI, que tinha sido exilado durante a Revolução. Esse período vai de 1815 a 1830. Então, agora tinha uma nova carta constitucional, diferente da carta, né, da Constituição dos Direitos do Homem, aquela Constituição republicana. Essa nova Constituição seria mais ou menos molde da Inglaterra, né? Você tem uma monarquia, mas ela segue a Constituição. O voto, então, teria sim um voto, o voto censitário, para eleger os deputados. Então teria uma separação dos poderes aqui. O rei seria o executivo e teria o parlamento, que seria então o legislativo. E esse parlamento, também imitando um pouco o parlamento britânico, seria bicameral, bem parecido com o inglês mesmo. Teria então a Câmara dos Pares, composta por nobres indicados pelo rei, que teria então assentos vitalícios e hereditários, e a Câmara dos Deputados, que seriam então deputados geralmente burgueses, né, pessoas sem serem da nobreza, e seriam então eleitos por voto. Mas veja bem, o voto aqui é censitário, só poderia então votar quem tivesse renda e ser votado quem tivesse uma renda muito alta. Então isso até atendia os interesses da burguesia. E surgem então grupos políticos dentro da França, né? Então nós temos os radicais, que eram jacobinos, né, e queriam a república, queriam a volta de maior participação política dos mais pobres. Tem os malucos bonapartistas que queriam que o Bonaparte voltasse ao poder. Ele volta, depois é exilado de novo, e mesmo depois de morto, ainda vai ter aqueles caras que defendiam não a volta, né, do Napoleão, mas um governo nos moldes do Napoleão. E vão ter os ultra-realistas, que eram os conservadores, que queriam a volta do absolutismo monárquico. Esse rei, então, o rei Luís XVIII, foi um rei fraco, né? Ele não tinha tanta influência política assim, mas o sucessor dele, Carlos X, esse sim, defendia então a volta do antigo regime, queria então concentração maior de poder nas mãos dele, menor participação política do povo e dos burgueses, né? Ele era contra os ideais liberais da burguesia. E é justamente essa influência do Carlos X, dessa tentativa de voltar ao absolutismo monárquico na França, é que vai provocar, décadas depois, em 1846, uma nova revolução, uma revolução liberal, né, que não vai surgir na França, mas não vai ficar apenas na França, ela vai se espalhar por toda a Europa. Então, independência da Grécia, lutando contra os turcos, e por vários países da Europa vai pipocar, então, revoluções liberais, querendo, então, maior participação do povo, uma monarquia constitucionalista ou até mesmo repúblicas, que a gente vai chamar, então, de primavera dos povos. Mas isso aí a gente vai deixar para outro dia. Tudo bem, Luísa? Então, olha só. Na plataforma Moodle, eu deixei lá uma lista de atividades, tá? Indicando quais são as páginas da apostila, quais são as atividades da apostila que devem ser feitas e 10 questões para revisar esse assunto que vimos hoje. Não deixe de fazer, tá? As listas de atividades, sempre poste tudo a semana lá, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer questão que você não tenha entendido, qualquer questão que você queira trazer para cá, tá? Sinta-se à vontade, então, tá bom, querida? Muito obrigado pela atenção de você, sua, né? Só tem você hoje. Muito obrigado. Deixa eu só tirar uma fotinha aqui provando que você é a última moicana da tribo, a última sobrevivente de uma tribo já em extinção. Muito obrigado, Luísa. Tenha uma boa noite, descanse e estude sempre.